A gente sabe que os indicadores de tendência nos ajudam a saber quando comprar ou vender uma ação. Mas será que existe uma ferramenta que nos mostra os pontos onde encerrar essas operações? Falando, por exemplo, quais devem ser os preços de stop? Sim, existe. É o parabólico SAR. E é dele que eu vou falar agora no Coringa Econômico. O parabólico é um indicador criado nos Estados Unidos por J. Wells Wilder. E o SAR do parabólico significa Stop and Reverse, ou seja, parada e reversão. O interessante desse indicador é que ele mostra de maneira bem simples a direção de uma tendência e os pontos onde esse movimento deve terminar. E ele foi desenvolvido de uma forma que esses pontos ficam longe o suficiente da tendência para que a gente não seja estopado com pequenos movimentos de correção. Mas aí você deve estar querendo saber como funciona essa ferramenta no gráfico. Quando você insere o parabólico no seu gráfico IBA, você consegue ver uma linha que acompanha de perto sua ação dentro do próprio gráfico. Essa linha é o parabólico. Quando ele estiver acompanhando sua ação de baixo para cima, nós temos uma tendência de alta. Quando ele estiver acompanhando sua ação de cima para baixo, nós temos um movimento de baixa. Então, enquanto a tendência for de alta, o parabólico vai estar por baixo. Mas quando o movimento for de queda, o parabólico vai estar por cima. E é toda essa relação que vai indicar os pontos de stop para a sua ação ou para o mercado. Agora fica muito fácil, mas muito fácil mesmo. Enquanto a tendência for de alta, o parabólico vai estar abaixo da nossa ação, certo? Então, nosso preço de stop vai ser exatamente o nível de preços que o parabólico está. Dá uma olhada nesse exemplo das ações do Itaú Unibanco. Entre julho e agosto de 2012, as ações estavam em uma clara tendência de alta. O investidor que dia 13 de agosto resolveu comprar as ações, acreditando que aquele movimento iria continuar, adicionou o parabólico ao seu gráfico e percebeu que a ferramenta mostrava que o stop deveria ser colocado em R$ 33. E foi nesse ponto que ele posicionou a ordem de venda, para caso as ações mudassem de direção. Nos dias seguintes, os preços até subiram, mais ou menos na faixa de R$ 34, mas começaram a cair e o stop foi acionado nos R$ 33. Ainda bem, porque na sequência as ações caíram até o nível de R$ 31. E com isso, o parabólico evitou uma perda de 7% em poucos dias. E para o stop de venda, o raciocínio é o mesmo. Dá uma olhada nesse exemplo das ações da Gerdau. Desde o começo de 2011, essas ações estavam em uma clara tendência de queda e o parabólico confirmava esse movimento. Então, os investidores que estavam de fora ou em posições vendidas ficaram de olho na ferramenta, prontos para posicionar seus stops de recompra, até que em setembro do mesmo ano os preços se estabilizaram e nossa ferramenta mostrou que o nível de stop era perto de R$ 15,40. E deu certo, porque assim que as ações romperam esse preço, começaram a disparar, subindo para R$ 20 até março de 2012. E como vocês vão perceber, enquanto estiverem operando, o parabólico ele vai seguindo a tendência da sua ação. Ele só sai de cima ou de baixo das cotações quando o movimento realmente está mudando. Por isso, seus pontos de stop são tão eficientes. E um detalhe importante, essa ferramenta é ótima para quem usa o mecanismo de stop móvel, porque como eu disse, o parabólico segue o movimento de mercado. Então, quando você estiver comprado e suas ações subirem, essa ferramenta vai te dar pontos corrigidos para seu stop. Mas se você estiver vendido ou fora do mercado, o parabólico também vai ajustar os preços de stop. Se você ainda não sabe o que é um stop móvel, dá uma olhada nos vídeos que a gente fez sobre esse tipo de ferramenta. Só não esquece que antes de entrar ou sair de qualquer tipo de operação, é sempre importante confirmar a tendência com mais de um indicador gráfico.
Por exemplo, o DMI, que funciona muito bem com o parabólico. E nunca deixe de utilizar um stop, que agora com o parabólico ficou mais fácil ainda de se definir. Então galera, vocês entenderam, o parabólico é um indicador que ajuda a saber os pontos de stop de uma operação. Sempre que ele estiver acima dos preços, aquela tendência é de queda. Quando ele estiver abaixo das cotações, aquele movimento é de alta. Eu sou o Murilo Wozniak. A gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!